Olá, meu irmão, minha irmã. Saudações a você, meu amigo e paroquiano. Este é o momento do dia em que me uno a todos vocês em sua casa, no amor a nosso Senhor Jesus Cristo, na fé e na escuta atenta à palavra de Deus, que nos inspira, dia a dia, a viver nos caminhos do Senhor. Pedimos ao Espírito Santo que Ele nos ilumine para que os nossos ouvidos ouçam a palavra de Deus, para que a nossa mente entenda o que Deus quer nos dizer e para que guardemos no coração os ensinamentos do Santo Evangelho. Por isso, nos unimos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Escutemos o Evangelho desta quinta-feira, dia 11 de março, que está em Lucas, no capítulo 11, versículos 14 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus empregados estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus expulsa um demônio. Essa pessoa volta a falar. Porém, aqueles que viram esse feito de Jesus, esse milagre realizado, disseram que poderia ser por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que Jesus expulsa os demônios. Eles ainda não compreendiam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o enviado. E ainda diz o Evangelho que para tentar Jesus, para colocá-lo à prova, pediram-lhe um outro sinal do céu. Aí a gente vê, por um lado, a dúvida, desconfiança, mas por outro lado também a sede de ver espetáculo, de ver milagres que Jesus fizesse feitos pela curiosidade e não pela salvação. Jesus, ele cura com o objetivo de mostrar que o Filho de Deus tem poder, que ele veio trazer a salvação e a libertação, não para que as pessoas o admirem ou fiquem atrás de ganhar alguma coisa por isso. É interessante que o início do Evangelho nos diz que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Um demônio que era mudo. Ou seja, o demônio, a origem do mal, aqui, é ser mudo, é não falar. E fazendo uma analogia com a nossa vida, muitas vezes o não falar ou um diálogo mal realizado é a causa de muitos males na nossa vida. Quando em nossas famílias, em nossa convivência social,
ou até mesmo no trabalho, a gente não sabe expressar bem, ou então a gente se cala por respeito humano, por ter vergonha, por ter medo de agredir o outro ou por não saber se pronunciar corretamente, às vezes as divisões vão acontecendo entre nós e por não falar, não saber falar, talvez a gente fale então com ciclano, com fulano, aquele falar pelas costas. Muitas vezes o mal, o demônio, também se aproveita dessas situações em não falar, em não saber falar ou falar mal. Por isso é tão importante o diálogo, a comunicação entre nós. Existem dois extremos. Aquele que não fala nada, vai guardando e pode ir por trás fazendo picuinha, falando com esse, com aquele, não fazendo e não permitindo que a outra ou que as outras pessoas entendam por que ele não gostou disso ou daquilo e então se resolva a situação. Mas também tem outro extremo, aquele que ao falar já se sente com o dono da razão, levanta a voz, começa a apontar o dedo e acusando as outras pessoas, ou então levantando coisas do passado que já aconteceram, que já foram superadas, mas colocando aí uma carga, um peso em cima da outra pessoa com o objetivo de ganhar a conversa. E a gente sabe que quando isso acontece, podem vir tremendas discussões, problemas de família, podem haver divisões, brigas. Por isso é tão importante a comunicação. Quando Jesus expulsa um demônio que era mudo, ele permite então que essa pessoa volte a se comunicar e comunicar bem. Se tem algum demônio, algum mal da nossa vida por falta de comunicação ou má comunicação, vamos pedir a Jesus que Ele também cure. Em mim, na minha família, que Ele me dê palavras oportunas, que eu perceba e possa entender o momento certo de dizer as coisas, para que esse demônio, para que esse mal não entre na minha vida e na vida das outras pessoas. Não vamos tentar a Jesus pedindo que Ele resolva tudo para nós. Muitas vezes Ele nos dá e quer que nós também cresçamos, amadureçamos na nossa personalidade, no trato com os demais, nessa comunicação, para que também as coisas se resolvam, através sim do seu intermédio, da sua graça, mas também da nossa colaboração. Não vamos tentar Jesus pedindo sinais e milagres, mas vamos sim, com humildade, pedir aquilo que a gente precisa para resolver os nossos problemas. E se isso que a gente precisa é uma melhor comunicação, vamos então prestar atenção e confiar na graça de Deus. E agora eu te convido a rezar comigo a oração do Santo Anjo da Guarda, pedindo a ele proteção e que nos ilumine e ajude a guardar a mensagem do Santo Evangelho. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe e ilumina. Amém. E rezemos também a Nossa Senhora, a grande intercessora que Jesus nos deixou, consagrando a ela a nossa família e a cada um de nós. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Receba agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Maria e de Santa Teresinha, nossa padroeira, vos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força e ânimo, o Senhor está contigo. Um abraço e fiquem com Deus.